Olá, estamos iniciando a nossa aula número 99. Amanhã comemoraremos a 100ª aula. Eu vou fazer um bolo aqui com umas velhinhas para a gente soprar, porque 100 aulas é um belo trabalho, sem sombra de dúvida. A aula 99 continua o capítulo 17, Sede Perfeitos. Essa perfeição nós temos estudamos os deveres, ou dever como perfeição, os critérios de perfeição, e hoje vamos estudar um trecho de Allan Kardec, que eu vou repetir, que eu tenho que repetir, que eu dei uma parte na aula passada, sobre o homem de bem. O que representa o homem de bem nessa descrição do professor Kardec. De toda forma, está dentro do capítulo da virtude, eu gostaria de assinalar mais uma vez que o domínio, que a virtude, a definição dela é o domínio em alto grau da técnica de uma atividade qualquer. Quer dizer, o domínio em alto grau da técnica, não da execução, da técnica que vai levar à execução é o que nós chamamos de, em qualquer atividade humana, nós chamamos virtude. Eu disse que tem as virtudes intelectuais e motoras, posso sinalizar, e as virtudes de ordem moral, que é objeto da nossa doutrina. Mas essas virtudes intelectuais, propriamente dita, e algumas motoras, nós temos, como podemos chamar de um advogado serviçoso, porque ele domina o direito, a retórica, a escrita, e vamos andando. E do ponto de vista motor, lembramos do Pelé, que é um virtuoso, um atleta virtuoso no futebol. Muito bem, sendo essa a tendência, a virtude sendo essa habilidade intelectual e motora, de um lado, e do lado moral, corresponde à tendência e à disposição firme e constante para a prática do bem. O indivíduo que tem essa tendência já nasce com essa tendência muitas vezes e tem uma determinação sobre isso, para a prática do bem, ele vai ser chamado um homem virtuoso. E no homem de bem, que Allan Kardec constrói, ele descreve as qualidades desse homem virtuoso. Vamos lá. O homem de bem, ou virtuoso. O verdadeiro homem de bem, item 1. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, e se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem dele. Então, essa síntese do homem de bem é o homem que respeita a justiça, o amor ou a caridade e faz todo o bem que possa fazer dentro das suas forças e de uma forma espontânea, sempre buscando servir ao próximo. E ainda que ele tem esse complemento que muitas vezes ele vai fazer o bem e não consegue, mas ao mesmo tempo fica essa intenção do bem. Então, esse é o primeiro característica do verdadeiro homem de bem. Segundo, a fé em Deus. Tem fé em Deus, na sua bondade e na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Portanto, essa fé que ele consegue na Deus vai se estabelecer em cima do conceito da justiça divina, da bondade divina e da sabedoria divina. Então, ele se acolhe em Deus. Tem fé no futuro, ou seja, ele acredita na vida espiritual. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos temporais. Quer dizer, ele projeta sempre as suas ambições maiores para o mundo espiritual e sabe que essa vida aqui do presente é apenas uma transição. Ele observa a instabilidade da vida e as suas alternâncias, as subidas e descidas da vida, porque a vida é uma oscilação de coisas boas e de sofrimentos.
Ou seja, ele sabe que todas as vicissitudes da vida, que são essas alternâncias entre o bem e o mal, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentar. Então a visão dele é que o que ele passa realmente é para amadurecê-lo, para produzir a evolução dele, para melhorar o seu quadro moral e intelectual. Provas e expiações não são um castigo, são um instrumento de progresso. Essa aqui é a visão espírita, dessas dificuldades e dessas vicissitudes. São instrumentos de progresso. Quinto, faz o bem pelo bem, é justo. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Faz o bem porque ele ama fazer o bem. Sem esperança de retorno, não quer nenhuma manifestação de gratidão. Retribui o mal com o bem, paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses ao interesse maior da justiça. Então, o homem de bem se compraz em fazer o bem. Sexto, satisfação de ser útil, de servir. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, que presta, nas alegrias que proporciona e nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que ajuda aos aflitos. Então, como eu disse, ele tem a satisfação de ser útil e fazer o bem. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros, antes de pensar em si. É buscar o interesse dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas da sua ação generosa. Mas nós não falamos de egoísta, falamos do homem de bem que tem satisfação em ser útil e servir o bem. Então, vocês vão aprendendo o que a doutrina propõe. E é isso que nós temos que seguir. 7. Benevolente e tolerante. O homem de bem é humano, é bom e é benevolente para todo mundo, sem distinção de raça nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita as convicções sinceras dos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. Então, o homem de bem é um sujeito que vê sempre o bem do próximo. Aí a benevolência. Ele, quando o próximo tem problemas, tem conflitos, às vezes até hostiliza, tem imperfeições, ele busca ser tolerante, ser paciente, ele não se irrita, não se agasta de forma alguma, de uma maneira fácil. O perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Ele não tem ódio, como é bom, olha, preste atenção, não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece. Só se lembra dos benefícios porque sabe que será perdoado assim como ele mesmo houver perdoado. Então, essa é a visão do homem de bem. Indulgência. Indulgência é a capacidade de nós aceitarmos os problemas e as dificuldades alheias, né? Perdoarmos esse indivíduo também. É indulgente para com a fraqueza dos outros. Ele não é crítico. Ele é um sujeito amoroso. Ele tem um sentimento de compreensão, de convivência com as imperfeições alheias. E se os outros erram, ele visualiza muito mais as virtudes dos outros do que os seus erros. Então, ele é indulgente para com a fraqueza dos outros, porque sabe que também necessita de indulgência, claro. E se recorda dessas palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Isso foi dito pelo Cristo. Então, nós temos que relevar muito as fraquezas dos outros, os erros, e dar um apoio positivo, eficaz. Item 11. Benevolência. Não sente prazer em procurar os defeitos dos outros. Que tem gente que está sempre criticando alguém, está sempre contra alguém. O homem de bem, ele não está sempre contra alguém, ele está sempre a favor de todos. Ele é um ser diferente. A companhia dele é agradável. Ele é amoroso, ele é afetuoso. Ele é benevolente, ele é bondoso. Não sente prazer em procurar os defeitos dos outros, nem colocá-los em evidência. Fazer propaganda dos erros dos outros, divulgar.
Se a necessidade a isso obriga, quer dizer, que ele às vezes tem que acusar o outro, no ter momento, colocar para a sobrevivência, às vezes, de uma coletividade, né? Porque um bandido pode prejudicar uma família, pode prejudicar um grupo, ele tem que providenciar para que isso não ocorra. De toda forma, ele sempre procura o bem, mesmo que o sujeito tenha produzido o mal. Mas mesmo assim, ele caminha. 12. Conhecimento de si mesmo. Ele estuda suas próprias imperfeições, trabalha incessantemente para combatê-las. Todos os seus esforços são empregados para que amanhã possa dizer que existe nele algo melhor do que hoje, ou na véspera, enfim, do que ontem. Então, nós estamos sempre procurando nos aperfeiçoar. Isso que é a perfeição. A perfeição não existe, mas nós temos um movimento nosso, íntimo, um desejo íntimo de a cada dia sermos melhor, compreendermos melhor as coisas, explicarmos melhor as coisas, penetrarmos no sentido das coisas, na significação dela, desenvolvermos um trabalho melhor, etc. Humildade. Não procura valer nem seu espírito, nem os seus talentos à custa dos outros. Ele não quer dizer que é melhor do que os outros. Ao contrário, aproveita todas as oportunidades para sobressair a qualidade dos outros. Quer dizer, ele aproveita todas as oportunidades para acumular os outros os méritos das coisas. Ele é humilde. O modelo de humildade foi Chico Xavier. Ele nunca colocou para si o que ele fazia. Ele dizia que eram os espíritos que faziam. E era verdade, eram os espíritos. Mas tem muitos médios que dizem que são eles, e não são eles, definitivamente. Utilização da riqueza. A visão do usufruto. Não se envaidece com a fortuna nem das suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito qual terá a prestar contas, sabe também que o emprego que lhes pode dar, mais prejudicial para si mesmo, é utilizá-los na satisfação das suas paixões. Então o homem tem a consciência do usufruto, sabe que tudo que ele tem é usufruto, ele é um usufrutuário, porque o verdadeiro proprietário de tudo isso é Deus. Então ele utiliza os bens que tem no sentido de ajudar os outros, de fazer a caridade. Esse é o seu grande merecimento. Problema do comando e da autoridade. Se a ordem social, quer dizer, se a coletividade colocou pessoas sob sua dependência, ele trata essas pessoas com bondade e benevolência. Porquanto perante Deus são todas iguais a ele. Ele é um líder manso, um líder doce, um líder suave, mas um líder enérgico, um verdadeiro didata. Ele trata, exige para o bem do outro e dá consciência, como bom professor, ao aluno que ele tem que estudar aquela matéria se ele quiser se melhorar. E não usa, portanto, essa autoridade para humilhar, para esmagar os outros com seu orgulho. E evita tudo que possa colocar, assim, num sentido de constrangimento, a pessoa que está abaixo dele. Se um subordinado erra, ele não vai criticar imediatamente, ele vai buscar um jeito de corrigir o erro dele, como um pai quer corrigir os erros do seu filho. E, finalmente, o último item do homem de bem é a subordinação dos direitos do próximo, é o respeito, melhor dizendo, dos direitos ao próximo. Enfim, o homem de bem respeita os seus semelhantes, todos os direitos, que as leis da natureza lhe concedem, como se quisesse ser respeitado. Essa é a tônica normal, tratar os outros como queria que ser tratado. Portanto, todos esses itens aqui que nós alinhamos sobre o homem de bem, né? E eu peço para vocês repetirem, essas virtudes todas que estão aqui é que caracterizam o homem de bem de acordo com como Allan Kardec escreveu. E o homem de bem que realiza essas coisas todas, ele caminha cada vez mais no sentido da perfeição e vai de encontro à máxima de Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E, finalmente, ainda podemos fazer uma síntese de tudo que nós dizemos já, fechando esse bloco aqui, do dever e da virtude. O dever
é um consentimento da razão. Eu tenho obrigação moral. É uma razão que eu tenho dentro de mim, uma lógica que me obriga. Então, o dever é o consentimento da razão. E a virtude que nós vimos aqui, que tem essa carga afetiva forte, essa impregnação de perfume do amor, é o consentimento do coração. Dever, consentimento da razão, virtude, consentimento do coração. Então, nós estamos terminando a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo em relação a dever e a virtude, o que significa tudo isso, o comprometimento que nós temos com Deus, sabendo dessas coisas, como nós temos que ser, nos obrigamos a cada dia a ser melhores, ser mais perfeitos. E amanhã, então, eu vou trazer um bolo para vocês com uma vela com um número 100 no bolo, e nós vamos cantar parabéns e vamos soprar esse bolo. Né? Vamos festejar, porque é uma alegria progredir, aprender e a cada dia ser melhor. Que Deus nos abençoe, que a paz de Jesus esteja com todos. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Não podem ser, nem eu, mas podemos caminhar para a perfeição, que já é um grande passo.